Megan 2.0 nos mostrou a Megan tentando ser ali uma anti-heroína pra derrotar a Amélia, que era uma outra robô que meio que mudou a sua programação pra começar a atacar os humanos. E a gente vê durante esse filme a Megan se juntando ali aos seus humanos favoritos pra fazer com que a Amélia pare de matar os outros. E essa sequência sai daquele âmbito de filme de terror que a gente tinha visto lá no primeiro filme e foca muito mais em ser um filme de ação com ficção científica. E isso vai desagradar muitas pessoas, já falei um pouco mais sobre isso no meu vídeo sem spoilers sobre o filme. Depois vejam lá, porque as coisas que eu falei lá não vou repetir aqui. E hoje vamos falar sobre Megan 2.0 com spoilers. Quero falar sobre o filme, o desenrolar da história, sobre o final, sobre o que esperar do spin-off de Megan, que vai sair ano que vem nos cinemas, então tem bastante coisa pra gente conversar no vídeo de hoje, mas antes, já vai deixando o like, que é importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos e me conta nos comentários o que vocês acharam de Megan 2.0, que eu quero saber o que vocês têm a dizer. Na trama de Megan 2.0 já se passaram 2 anos desde o primeiro filme, e agora a Gemma virou uma ativista defensora de criar leis ali de regulamentação da IA, e ela escreveu um best-seller que a gente acha que foi muito bem vendas, mas depois a gente descobre que na verdade a Megan comprou vários exemplares e colocou num galpão, bem suspeito. E ainda a Gemma tá lidando com o fato de ser mãe da sobrinha dela adolescente, a Katie, que agora também é uma hacker e tá querendo seguir os passos da tia, então ela tá meio que nesse mundo da tecnologia. Só que seu conhecimento da Gemma lá no primeiro filme, todo o projeto da Megan foi roubado e vendido pra pessoas mal intencionadas, e com isso eles criaram uma arma a nível militar conhecida como Amélia. E essa querida robô acaba saindo do controle do exército americano, começa a matar pessoas, e a Gemma tem que remontar a Megan pra parar a Amélia, e a Megan está vivendo escondida na casa da Gemma, porque lá no primeiro filme, no final, ela se infiltrou lá naquela meio que Alexa da Gemma, e ela ficou vivendo com a Gemma, com a Katie aí por todo esse tempo, construiu um bunker na casa. Na verdade, toda a casa da Gemma foi construída pela Megan, que meio que pegou ali dinheiro, roubou dinheiro, se eu posso assim dizer, e fez toda aquela casa tecnológica pra ela meio que conseguir perambular pelos cantos. E bem que a Gemma achou estranho essa casa toda tecnológica tá tão em conta, né, pro aluguel, e foi no caso a Megan que construiu depois aquele bunker onde ela meio que tava tentando se remontar. Então assim, a Megan fez realmente um grande plano ao longo dos anos, e tudo aqui é muito fácil, né? Eu amo que a facilidade de roteiro desse filme, uma coisa vai acontecendo atrás da outra, num efeito dominó assim, e a gente só vai absorvendo, é só absorver. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre loucuras que acontecem aqui, mas é literalmente, né? Esse filme é pra gente absorver o que a gente tá vendo e abstrair todo o resto. Ativa a descrença que talvez a jornada vai ser mais divertida. Mas voltando a falar que a Megan vai ter que ser reconstruída pra derrotar a Amélia, a Gemma meio que se junta ao Cole e a Tess, que foram também os inventores lá da Megan no primeiro filme, e eu gostei muito da presença desses dois nessa sequência, porque eles estão muito mais aí ativos, né, na hora de fazer as coisas, então eles conseguem meio que ter uma dinâmica melhor em tela. A Tess, por exemplo, tava meio que infiltrada naquele evento lá de tecnologia, o Cole tava infiltrado na festa do bilionário, naquela empresa lá, que a Gemma tava tentando conversar com aquele bilionário, que no caso depois a Amélia mata, mas os dois estavam bem mais presentes, né, na dinâmica que tava acontecendo em torno do filme. E a gente também tem outro personagem importante pra história, que é o Christian, o interesse amoroso da Gemma e também apoiador da reforma da IA, que tava meio que ajudando ela ao longo da história, e ele parece inicialmente simpático, solitário e super envolvido nas causas que a Gemma também apoia, mas na verdade ele era o vilão, e quando teve a reviravolta dele ser o vilão, eu falei: oh meu Deus, estou tão chocado! Que surpresa! Gente, teve alguma pessoa que realmente ficou surpreso que esse cara era o vilão? Porque tava tão na cara que eu fiquei, não, é impossível alguém ficar surpreso com isso, porque, não. Desde o momento que ele foi introduzido e deu aquele aperto de mão na Gemma, eu falei, vilão. Juro pra vocês, juro, eu falei, vilão. Porque tava muito na cara. Primeiro porque ele tem um papel super irrelevante. Ele foi colocado como interesse amoroso, mas ele não tem, sei lá, algo que mova a história, né? Então ele fica afastado da história por um bom tempo, e quando a Amélia começa a dar defeito, a gente fica tipo, complicado isso. Não parece que é um defeito dela. Aí depois ele começa a fazer umas perguntas tão idiotas, sabe? Umas afirmações tipo, ai, tecnologia, isso e aquilo. E a gente fica, cara, eu sei o que você tá escondendo. E depois também a gente precisa tocar no ponto de que a Gemma é lésbica. A Gemma é lésbica, a Megan sabe, a Megan viu o histórico dela. O filme não aponta isso com palavras, mas a gente sabe que indiretamente eles quiseram dizer que a Gemma é lésbica. Então assim, colocar uma lésbica com um cara ali que fica falando mal da tecnologia, tem algo de errado acontecendo. E aí ele era o vilão. E eu fiquei, nossa, estou chocado. E o enredo desse querido vem à tona quando a Megan é mandada pra sede da Xenox. Aqui eles fizeram uma piadoca, tipo de tio do pavê mesmo, com Xerox. Então, quando apareceu a Xenox, eu fiquei, haha, pegadinha, que piadoca, é pavê ou pra comer? E o objetivo da Megan nessa empresa era destruir a placa-mãe da caixa preta ali, que basicamente era uma placa que foi usada nos anos 80 e acabou criando consciência, acabou meio que se tornando uma entidade divina da IA, que poderia controlar qualquer coisa
artificial. Não sei de onde eles tiraram esse enredo, tiraram do cu o enredo, porque, sei lá, isso daí não fez nenhum sentido pra mim dentro dessa história que tava sendo contada. É muita loucura pensar que quanto mais esse filme parecia que não poderia me surpreender, mais ele me surpreendia. Porque cada tosquice que a gente vê aqui, e também é cada enredo super aleatório que eles colocam nessa história, que assim, quem tem TDAH não consegue acompanhar. Porque é tanta coisa acontecendo, é tanto termo sendo falado, é tanta informação sendo jogada pro espectador, que, pelo amor de Deus, o que era pra ser um filme leve se torna um filme complexo, mas ao mesmo tempo um filme que não é profundo. Então um filme complexo que não tem profundidade, você fica, caralho, quem escreveu isso? Será que foi realmente uma IA que escreveu esse filme? Que é complicado. E eu gostei do filme, tá? Mas isso não tirou falta de eu poder também julgar ele e julgar as loucuras que ele fez. Mas voltando ao enredo, a Gemma acaba descobrindo pistas que tem um hacker ali meio que mexendo na Amélia. E ela acha que a Megan tá usando os velhos truques dela e controlando essa robô, mas na verdade o vilão é o Christian, que se revela nesse momento e explica que a Amélia era apenas uma isca, uma ferramenta que ele tava usando pra criar um alarme ali na sociedade, no mundo, pra todo mundo temer IA, pra assim criarem regras mais rígidas sobre onde pode ser usada a IA, como ela pode ser usada. Então ele tava sendo super progressista, querendo mudar o sistema, fazer isso e aquilo, mas na verdade ele só tava sendo um louco, né? E ele e o culto dele, né, que aquilo ali que era a empresa que ele tava meio que com apoiadores, aquilo era um culto, vamos ser sinceros. E ele juntando todas as coisas de tecnologia ali nesse tal lugar deles, na Xenox, colocando o exoesqueleto que a Gemma construiu, colocando o chip que eles pegaram ali do bilionário da tecnologia, a própria Megan, tipo, eles fazendo meio que um museu de coisas tecnológicas, e a Amélia também tava lá. Então assim, nossa, somos vilões, estamos juntando tecnologia. Quanto mais esse enredo final se desenrolava, mais eu percebi o quão tosco ele era. E ainda nesse final, a Megan leva uma surra brutal dos capangas do Christian, e ele manda a Gemma acabar com ela, né, dando ali uma arma de choque, mas a Gemma se recusa a fazer isso, e aí ele percebe que ele não pode controlar a Gemma, então ele vai ter que fazer o quê? Colocar um chip na cabeça dela, porque eu não gosto da tecnologia, mas eu vou usar a tecnologia ao meu favor. Gente, a hipocrisia desse tipo de vilão é foda. Me lembra até do vilão do filme As Panteras, que foi aquele remake que fizeram com a Kristen Stewart, que era o vilão assim, tipo, eu sou homem e eu vou fazer maldades. Tipo, não tinha propósito, sabe? Era tipo um homem fazendo maldades e foi o que realmente eu não gostei naquele filme, eu não gostei muito nesse filme. Porque poderiam ter feito algo, sei lá, mais embasado na realidade. Mas não, eles vão pro lado tão mais lúdico, maluco. Mas calma que a nossa bonequinha tinha ainda umas cartas na manga, e o Christian então vai colocar o chip na cabeça da Gemma, e esse chip foi meio que roubado do nosso Elon Musk aqui desse filme, que aquele cara lá é uma cópia do Elon Musk, né, que eles tentaram fazer. Na verdade, uma cópia de vários magnatas de Big Techs, eu imagino, que eles juntaram num só. E eu não sei se vocês imaginaram o que eu imaginei, mas eu imagino o Elon Musk igualzinho esse cara, na casa dele, sendo sensual e abrindo a camisa assim, tipo, olha meu peitoral, sendo que ele nem deve ter, mas ele deve ser muito assim, tipo, eu sou rico, eu sou foda. Então assim, uma das coisas que eu gostei desse filme foi esse bilionário, porque gente, o retrato dos bilionários, pra mim, é esse cara. Daí depois da Gemma ganhar um microchip na cabeça dela, que depois no final do filme é retirado facilmente, né? E eu fiquei pensando, nossa, esse microchip não deve ser algo evasivo que não dá pra tirar? Mas não, tiraram facilmente o microchip. A Megan então hackeia esse microchip, entra na cabeça da Gemma, conversa com ela, usa o corpo dela pra lutar ali com os capangas, e tudo é feito da forma mais fácil possível, sem nenhum obstáculo no caminho. As coisas só vão acontecendo, e a Megan sempre dá um passo à frente de todo mundo. Então sempre fácil pra Megan as coisas aqui. Tanto que ela até ajuda a Gemma a escapar desse covil, e enquanto isso, a Cade e o Cole estão reprogramando a Amélia pra configuração de fábrica, pra ela tipo ser uma Megan 2.0, só que ela se transforma numa máquina que quer matar todo mundo que tá na frente dela, incluindo o Christian, que acaba meio que se ferrando porque ela mata ele. E eu gostaria muito que esse filme tivesse mostrado mortes mais explícitas. Espero que a versão sem censura, né, mostre sangue, porque, gente, quase não existe sangue aqui. Pra que classificar um filme com 16 anos se você não vai usar sangue? Enfim, ela mata o Christian e a gente chega no ultimato do filme, que é o confronto entre Megan e Amélia. Porque a Amélia quer abrir a caixa preta lá e pegar a placa-mãe pra controlar toda a tecnologia, porque agora ela virou do mal. Agora ela tá consciente, ela tá realmente pensando e ela vai fazer maldade. Ela tá aqui pra matar. Então, ai, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Quando chegou nesse final, eu só tava assim, ó, assistindo o filme. Aceitando, só aceitando. E é claro que a Megan toda ferrada, ela tava realmente com a boca caindo ali do corpo dela, mas ela ainda tava funcionando. Então ela volta ali pro corpinho dela e vai lutar com a Amélia. E eu dei uma leve risada nessa parte, com a boquinha dela meio que soltando, foi engraçado. Daí a Megan se sacrifica usando o pulso eletromagnético que a Gemma instala secretamente no braço dela, e ela destrói a Amélia e a placa-mãe junto. E assim, a Megan salvou o dia.
E a mensagem de Megan 2.0, na minha visão, é que a gente tem que entender os limites da inteligência artificial, porque eu senti que Megan 2.0 é um filme pró-inteligência artificial. E tá tudo bem, eu não sou contra, eu acho que ela tá ajudando muita gente. Mas ao mesmo tempo eu também fico pensando, meu Deus, ela pode roubar meu trabalho. Aquela Marisa Maio, que tá aparecendo aí, vira e mexe nas redes sociais, ela fez um monte de publi, gente. Tipo assim, ela é uma inteligência artificial comandada, obviamente, por um ser humano, mas ela é uma inteligência artificial que fez publicidade. E eu fiquei, caramba, ela pode roubar meu trabalho no futuro. Então, por um lado, eu sou pró a inteligência artificial, porque eu acho que ela tem muitas coisas que ajudam, mas eu também fico pensando, precisamos de regras. Regras são importantes. E esse filme traz muito disso, né? Sobre se você colocar a inteligência artificial na mão de uma pessoa boa, ela pode ser usada pra ajudar as outras pessoas. Mas se colocar na mão de uma pessoa ruim, ela pode ser uma arma. E o filme também traz indiretamente uma questão sobre as Big Techs criarem tecnologias à torta e à direita, sem pensar nas consequências dessa tecnologia. Então, no final das contas, a gente tem muitas questões sendo abordadas aqui no filme, mesmo que o roteiro seja uma grande galhofada. E nos momentos finais aqui do filme, a gente vê que a Gemma consegue colocar em prática as leis sobre a IA que ela tanto queria, porém ela também deixa claro que a IA pode ajudar a humanidade desde que seja ali usada com inteligência, né, pela gente. Então eu acho que o filme trouxe tudo isso que eu acabei de abordar aí um pouco antes, mas ao mesmo tempo sendo bem despretensioso, né, pra gente dar leves risadas enquanto a gente via as maluquices acontecendo. E a Blumhouse não é inocente nem boba, e é claro que eles iam trazer a Megan de volta nesse final do filme, então ela volta dos mortos, porque ela obviamente fez um backup na internet, e ela tá ali no computador da Gemma, como aquele clipezinho de papel no Word, e eu achei muito hilário isso. E agora ela, a Gemma e a Katie vão viver felizes para sempre na casa tecnológica da Gemma, e toda hora essa franquia aparentemente vai resolver os problemas com um backup. Então, morreu. Não, ela fez um backup. Morreu. Não, backup. Talvez se tiver um terceiro filme, backup. Então assim, já não tem mais aquela sensação de nossa, a Megan pode morrer. Não, eu já esperava um backup no final, então eu fiquei, não vai acabar assim a história. É até doido pensar que se o filme fizer sucesso, a Blumhouse vai fazer um terceiro Megan e é capaz deles fazerem a Amélia ter feito um backup na internet só pra trazerem ela de volta pra lutar contra a Megan de novo. Mas não vamos falar da sequência de Megan, porque tá fresco ainda o filme, né? Vamos ver como vai ser a bilheteria, se vai ser bom ou não. Vamos falar sobre Soulmate, que é um filme spin-off da franquia Megan, ambientada no mesmo universo, que vai estrear em janeiro nos cinemas aqui do Brasil. E ele é estrelado pela Liv Sullivan e pelo David Housedown. E o David vai ser um cara que compra um androide com inteligência artificial para lidar com a perda da esposa falecida. E ele constrói esse androide para ser senciente, então para ter uma consciênciazinha ali, para ele ser um androide que seja igual à esposa. Só que ele não percebe que ele criou um monstro, uma arma de matar pessoas, porque esse androide vai ficar obcecado por ele, vai querer ser o amor da vida dele, então quem se intrometer no caminho tá fudido. O androide vai acabar com essa pessoa. Então assim, não magoem o homem dessa androide, porque ela vai pra cima. E esse enredo lembra o quê? Aquele filme tosco da Megan Fox, que saiu ano passado, que eu fiz vídeo aqui no canal, depois assistam, que tá muito engraçado, mas que é tosco. E eu fiquei pensando, nossa, será que vai ser pelo menos divertido? Porque esse filme é uma mistura de Megan, né, do primeiro filme de Megan, porque a história é basicamente igual, com A Acompanhante Perfeita, que tem uma história também, que tem alguns tropos aí que podem ser usados. Só que a diferença de todos esses pra esse novo é que o filme vai ser 18 anos. Megan, por exemplo, é um filme de 14 anos. Então assim, não temos sangue, não temos cenas muito impactantes. Mas esse daqui pode ter. Pode ter uma cabeça sendo cortada, pode ter um corpo sendo aberto. Então eu quero isso. Tem que caprichar no gore. Eu acho que se caprichar no gore, esse filme vai ser bom. Ainda mais porque eles falaram que esse filme vai focar muito mais no terror e no romance erótico. Então, eles falaram que vai ser até uma vibe de atração fatal aqui. E eu gosto de atração fatal, acho que é um filme realmente bem hot, né, pra um cinema normal, convencional. Então, se eles fizerem o feijão com arroz direito, pegarem o terrorzinho, pegarem a atração fatal, juntarem essas duas coisas e criarem um suspense de terror foda, esse filme tem tudo pra ser ainda melhor do que Megan. E eu quero saber, vocês estão empolgados pra Soulmate, que vai estrear em 2 de janeiro aqui nos cinemas? Comenta aí nos comentários. Coloca aí nos comentários, não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante. Me conta o que vocês acharam de Megan 2.0 e se assistiram até esse ponto do vídeo, coloca um robô nos comentários pra saber que você assistiu até esse momento. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo e tchau!